Oi, gente, vamos para a nossa aula 29 e 30 sobre meristemas e crescimento vegetal, tá? Do nosso livro 7. Então, os meristemas, a gente já até conversou, né, sobre esses meristemas em outras aulas. Os meristemas, eles têm como características gerais serem formados por células indiferenciadas, tá? Então, são células totipotentes, né? Elas não têm ainda nenhuma forma e nenhuma função pré-definida, elas podem se diferenciar, né, em qualquer tipo de tecido da célula, da planta, e elas sofrem frequentes mitoses. Então, todos os meristemas das plantas, eles têm uma função, estão relacionados com o crescimento dessas plantas, seja o crescimento primário, que é em altura, ou o crescimento secundário, que é em espessura, por causa dessa característica de terem serem tecidos que possuem intensa atividade mitótica, tá? E tem como função estar relacionado com o crescimento e formar outros tipos de tecidos, que são os tecidos permanentes ou os tecidos adultos, uma vez que os meristemas ou tecidos meristemáticos são tecidos embrionários, tá? Então, esses tecidos têm como histologia, né, células com contínua divisão, originam todos os demais tecidos e relacionados ao crescimento da planta, né, e estão também relacionados a uma parede celular delgada dessas plantas. E aí nós temos tecidos primários, que estão relacionados ao crescimento primário, né, que é em altura, e os tecidos secundários, que estão relacionados com o crescimento secundário, que é em espessura dessas plantas, tá? Só uma observação, o crescimento das plantas, ele é indefinido, não é igual ao crescimento de animais, que cresce até determinado ponto e depois estabiliza esse crescimento, certo? Então, os meristemas da planta adulta, nós temos aqui um resumo, ó, nós temos os caules e as raízes. Nós temos meristemas apicais à raiz, que estão bem na pontinha, né, protegido pela coifa. Meristemas formadores de casca, que é denominado de felogênio. Meristemas formadores de vasos, xilema e floema, que é chamado de câmbio vascular. Os meristemas também aqui, ó, tanto nas raízes quanto nos caules, tem os mesmos meristemas formadores de vasos, já que esses vasos estão presentes em toda a planta, tá? E nós temos as gemas laterais, que são responsáveis pela formação dos galhos e etc. E as gemas apicais, ou meristemas apicais de caule, que são responsáveis pelo alongamento desse caule, tá? Então, esses meristemas, eles precisam sofrer diferenciação. Eles são originados, por exemplo, aqui uma raiz, uma ponta de uma raiz, eles são originados, né, a partir de uma célula meristemática. Então, essa célula meristemática, ela se divide, né? Então, eu tenho uma célula, formam duas células. Uma dessas células, ela vai ficar intacta, indiferenciada, que é para poder se dividir e formar outras. Essa segunda célula, ela vai se diferenciar em algum tipo vai obter alguma função, que é essa diferenciação aqui, ó. Então, a diferenciação celular é a formação ou ao direcionamento para determinada função, ou seja, essa célula aqui, ó, que vai se diferenciar, ela vai dar origem a uma célula de caule, a um tecido vascular, a uma folha, tá? Qualquer outra parte da planta, tanto de partes subterrâneas quanto de partes aéreas, tá? Então, nós temos diferenciações de células de raízes e diferenciações de células de caule. Então, células de raízes vão formar basicamente vasos condutores. Células de caule vão se diferenciar nos tecidos adultos, como parênquimas, colênquimas, esclerênquimas, tá? Que ajudam nesses processos de sustentação e de preenchimento da planta, certo? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, quando a gente vê uma plantinha normal dessas, nós temos esses tecidos primários. Nós temos sempre aqui, ó, nos galhos, nós temos os nós e nós temos os entrenós, né? Essas regiões de nó são regiões onde tem esses meristemas,
ou meristemas laterais, que vão dar origem a esses galhos laterais, uma vez que essa planta ela não tem só crescimento primário. Então, vai formar um broto ou uma gema, tá? Que é um tipo de meristema, né? Que vai ser formado, e essa formação está relacionada com hormônios produzidos por essas plantas. Então, nós temos alguns tipos de meristemas primários, tá? As protodermes, que vão dar origem à epiderme dessa planta, os meristemas fundamentais, que vão dar origem aos tecidos adultos de preenchimento e de sustentação dessa planta, e os procâmbios e calyptrogênios, que vão dar origem aos vasos condutores, e a coifa, né, que é, ou calyptra, que é a estrutura lá, a estrutura que vai proteger a ponta da raiz e vai proteger o meristema apical da raiz. Já os secundários, vou passar aqui já para a nossa imagem, nós temos aqui um caule de um tronco, por exemplo, um tronco de uma árvore. Se a gente seccionasse esse tronco, cada uma dessas seções seria um tipo de tecido, tá? Tecido adulto. Então, a casca, que é o que a gente chama, né? Ela é chamada de periderme. É uma área, é um tecido morto que serve para revestir, para proteger as células de tecido vivo que ficam dentro dessa planta. Exemplo, né? Os vasos condutores, como é o exemplo do floema. Então, nós temos tecidos adultos de revestimento, que é a epiderme. Aí essa epiderme, ela é de proteção e tem como finalidade fotossíntese, realizar a fotossíntese, nossa, faltou a palavra. Realizar a fotossíntese, por exemplo, preencher espaços, né? Proteger essa célula. Então, epiderme é célula viva. Protoderme ou suber são células mortas, mas também são tecidos de revestimento, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, nós temos as cortiças. Então, cortiça, que é aquela estrutura de rolha de vinho, de garrafa, então é uma periderme, tá? É uma parte dessa árvore que serve como revestimento, mas são células vivas, são células mortas, tá? Os tecidos de condução, xilema, que transporta seiva bruta, água e sais minerais, e o floema, né? Então aqui nós temos as células, né? Os vasos crivados, elementos de vaso do xilema. E nós temos o floema, que está relacionado a transporte de seiva elaborada, que são produtos da fotossíntese, principalmente a glicose, tá? Os tecidos de sustentação colênquima, compostos por células vivas, né, presentes em plantas jovens, e os esclerênquimas, que são também tecidos de sustentação, né, lignificados, compostos por células mortas. E um exemplo disso deixa eu passar bem aqui a minha imagem, são essas fibras, né, essas piaçavas, né? A gente, aqui no Maranhão a gente conhece muito piaçava. Então, essas fibras de piaçava são esclerênquimas da planta, tá? Que são tecidos de sustentação que vão formar, e aí servem para várias coisas, fazer tapete, fazer artesanato, enfim, né? É bem característico dessas fibras de esclerênquima. E os parênquimas, né? Os parênquimas têm como principal função preenchimento de espaços. Mas dependendo do local da planta, nós temos parênquimas específicos, como os parênquimas clorofilianos das folhas, que tem função de ajudar na fotossíntese, os parênquimas de reserva de água, de ar ou de nutrientes, né, presentes em alguns tipos de plantas, como plantas aquáticas ou plantas tuberosas, tá? Então, nós temos dois tipos principais desses meristemas relacionados a esse crescimento, os primários e secundários.
são os embrionários e os adultos, e cada um deles tem uma função específica para a planta, tá ok? Então, tchau, até a próxima aula.